Olá! O programa de hoje nós vamos tratar da improbidade administrativa. Se fala muito, se ouve muito a imprensa referir que alguém está sendo processado por improbidade administrativa. Mas o que é efetivamente improbidade administrativa? Quem pode responder um processo por improbidade administrativa? Para nós conhecermos um pouco mais sobre improbidade administrativa, nós trazemos hoje o doutor, advogado-geral da União, professor de Direito da Unifra, o doutor André Augusto Sela. Pois, doutor André, nos explique o que é a tão falada improbidade administrativa. Quem é que pode responder um processo por improbidade administrativa? Pois não. Primeiramente, boa noite, professor. Agradeço o convite de estar aqui hoje falando sobre uma matéria com a qual eu trabalho tanto na área acadêmica como na área profissional. O momento para discussão sobre a improbidade administrativa é bastante pertinente, porque essa lei, a lei que trata da improbidade administrativa, ela completa agora, na próxima semana, 20 anos de existência no Brasil. E de lá para cá, certamente, muitas experiências positivas já surgiram dessa nova legislação, surgida ali no início dos anos 90. A improbidade administrativa é algo vinculado à atuação de agentes públicos. Todo e qualquer agente público está sujeito a ser responsabilizado por improbidade administrativa. Ele não precisa ser necessariamente funcionário público. Ele pode trabalhar para o setor público. Pode. Inclusive, empresários que tenham empresas privadas, que prestem serviços ao poder público, organizações não governamentais, as famosas ONGs, que tenham algum convênio, algum contrato, alguma parceria com o poder público, todo aquele que recebe o recurso público precisa prestar contas de como é a utilização desse recurso público e, portanto, fica também ele sujeito a uma eventual responsabilização se fizer mau uso dessa verba. E o que é considerado improbidade administrativa? Bem, a lei de improbidade administrativa ela fala na existência de 3 tipos de atos de improbidade administrativa. Existem os atos que importam em enriquecimento ilícito, ou seja, aquele ato pelo qual o agente público ou empresário ou aquele que recebeu de alguma forma o dinheiro público enriqueceu às custas dos cofres públicos. Os atos que importam em prejuízo ao erário, ou seja, aquelas atitudes de administradores, de empresários que importem numa diminuição do patrimônio público, ou no sumiço de um material, ou no gasto excessivo em determinada obra. E ainda, uma terceira categoria de ato, que é aqueles que importam em simples violação de princípios administrativos, princípios gerais, de honestidade no trato da coisa pública, da legalidade, da moralidade. Nós podemos dizer que existe diferença entre a improbidade e o peculato. Então, para que o nosso telespectador entenda, o peculato é quando um funcionário público furta alguma coisa do serviço público. Exato. A improbidade não quer necessariamente ser um furto, é uma vantagem que ele obtém ilicitamente da função que ele exerce. Sim, essa vantagem, inclusive, não precisa ser necessariamente para ele. Pode ser para um parente, para um amigo, para um terceiro, para uma empresa a qual ele é vinculado. E há necessidade do dolo ou a culpa? A culpa pode gerar a improbidade? Essa, professor, é uma das maiores discussões que existe nessa matéria. Por quê? A improbidade administrativa, na forma como ela foi concebida, a punição da improbidade, ela prevê condutas abstratas, abertas. Como assim? Não há necessariamente que haver uma intenção em prejudicar o poder público. Se a pessoa enriqueceu ilicitamente, se a pessoa causou um prejuízo para o poder público, ela deveria responder por improbidade administrativa. Só para o nosso telespectador que não é ligado à área do direito entender, quando se fala em dolo e culpa, o dolo é quando alguém quer o resultado e busca esse resultado. E a culpa é quando esse resultado acontece porque ele foi imprudente, negligente ou imperito. Então, aquele sujeito relaxado que deveria ter cuidado de um determinado setor e não cuida,
Em tese, ele pode até ser acusado de improbidade administrativa. Pode, né? Aí é que entra justamente a discussão e o papel do judiciário, que em última análise é quem aprecia, né, as denúncias de improbidade administrativa. Porque chegou-se à conclusão, por óbvio, que nós não podemos esperar dos nossos políticos, dos pequenos municípios, né, da administração estadual, da administração federal, que tenham conhecimento jurídico. Né? É plenamente legítimo na democracia que pessoas oriundas de todas as camadas sociais, de todas as áreas profissionais, exerçam a política. Logo, não podemos, então, dentro da lei de improbidade administrativa, passar, né, a simplesmente punir aquele que errou. Então, aí sim, realmente, a tendência cada vez maior é que se exija, pelo menos a má-fé, né, a vontade, o dolo, né, como o senhor bem explicou, de lesar, de atingir, né, o patrimônio público, de enriquecer. Evidentemente que, conforme essas 3 categorias de atos, isso, né, fica um pouco difícil explicar que eu não tive a intenção de enriquecer ilicitamente, não é o caso. Agora, a violação de um porque princípio... tive sorte, foi por acaso. Aí já fica um pouquinho difícil de explicar, mas naqueles atos que não importam num prejuízo direto, no enriquecimento ilícito, realmente aí há a tendência a cada vez mais exigir que haja uma prova da intenção, da má-fé do agente público. Professor, as pessoas andam um pouco descrentes com esta questão toda, porque diz assim, ninguém vai preso. A improbidade administrativa, qual é a ligação que ela tem com a possibilidade penal da improbidade administrativa? Quer dizer, a pessoa ser processada por improbidade administrativa não quer dizer necessariamente que ela está respondendo a um processo penal. Esse é um processo cível, né? Exatamente. E quais são as consequências para a pessoa que responde a um processo dessa natureza? Bom, a lei de improbidade administrativa ela surge, né, com a Constituição Federal de 88, numa época em que, né, nós tínhamos aquela ideia né, que o Brasil vinha de um momento muito difícil, né, com relação ao trato da coisa pública. Então, ela surge justamente como uma alternativa ao direito penal, como algo que agrega, né, uma outra possibilidade de punição do agente público. O direito penal, né, ele tem se mostrado insuficiente nesses nossos 500 anos de história do Brasil, né, como meio de efetivamente acabar com a corrupção. Então, dentro da lei de improbidade administrativa, são previstas sanções que pesem no bolso daquele que se vale, né, da coisa pública indevidamente. Então, dentre as penalidades que nós encontramos na lei de improbidade administrativa, estão a perda do cargo público. Se o sujeito for aposentado, ele pode perder a aposentadoria. Nós temos uma multa, né, de caráter civil, que é independente daquela multa penal, que o cidadão pode ser obrigado a pagar lá pelo juiz criminal. Nós temos a possibilidade de impedir que empresas continuem contratando com o poder público por um número X de anos, né, a ser fixado pelo juiz. Nós temos o dever de ressarcimento integral do dano. Né, e nós temos ainda, né, uma outra que atinge aí, sobremaneira, aqueles que têm interesse, né, em carreira política, que é a suspensão dos direitos políticos, por prazos de até, né, 10 anos, 8 anos, 5 anos, conforme o tipo de ato praticado. Uma pergunta de cunho mais objetivo, na sua experiência como advogado-geral da União, o integrante da Advocacia Geral da União, qual é o número de ações de improbidade administrativa que resultaram em condenação e que resultaram eficazes no sentido de recuperar valores para o Estado? Há esse dado, pelo menos estatístico ou por amostragem? Veja bem, professor, na minha prática, eu acabo trabalhando muito mais, né, na área da Justiça Federal. Então, portanto, nessa seara da Justiça Federal que interessa, então, interesse, por exemplo, da Universidade Federal de Santa Maria, das Forças Armadas, né, dos convênios com os ministérios lá de Brasília. Nessa área que eu tenho mais conhecimento, né, porque nós acompanhamos o trabalho do Ministério Público Federal, nós mesmos, na Advocacia Geral da União, por vezes promovemos ações de improbidade ou atuamos em conjunto com o Ministério Público Federal, nós teríamos uma noção de que o número de ações de improbidade administrativa vem crescendo, né, a cada ano, mas não seria algo além de umas 10 ações, por exemplo, na região de Santa Maria por ano, né, o que tem crescido. Mas, curiosamente, já foram feitos alguns comparativos em nível nacional, em encontros da Advocacia Geral da União, e se detectou que realmente no Rio Grande do Sul o número é menor que em outros estados do Brasil. Não se sabe efetivamente se aqui o desvio é mais bem feito que ninguém descobre,
ou se realmente somos, né, como temos essa mania, né, até de ter orgulho de um trato melhor com a coisa pública, se isso seria, né, haveria, digamos aqui, menos casos de improbidade. Mas o fato é que dessas 10, acredito que pelo menos a metade resulte em alguma condenação todos os anos. Antes de terminar esse primeiro bloco, eu gostaria que você dissesse para o nosso telespectador, rapidamente, você falou em Justiça Federal, né? Qual é a improbidade que cai na Justiça Federal e qual é a que cai na Justiça Comum? Né? Rapidamente, em 2 ou 3 minutos, assim. Basicamente é aquela que envolve dinheiro que vem de Brasília, né? O convênio que veio para a prefeitura fazer um projeto de eletrificação rural, para fazer um hospital regional, o dinheiro que as Forças Armadas utilizam, né, na sua gestão, nas suas obras. Esses são da Federal. Esses são da Federal. Se for a improbidade administrativa em município ou a nível estadual, é da competência da Justiça Comum. Exato. E aí o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, né, que muitas vezes acaba movendo esse tipo de ação, e a Procuradoria-Geral do Estado também começando a trabalhar nessa seara. Só para lembrar, está fazendo, você referiu 20 anos da promulgação desta lei, e essa lei foi promulgada no governo? Collor de Mello. No governo Collor de Mello, que agora está, inclusive, integrando uma CPI no Congresso Nacional na busca de ligações de improbidade, né? Exatamente. De improbidade. Mas nós vamos falar no próximo bloco das questões de improbidade e a diferença também existente entre os crimes de improbidade administrativa e de responsabilidade do administrador público. Fique conosco, nós voltamos em 30 segundos num novo bloco. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Então voltamos para falar sobre improbidade administrativa. E aqui eu quero fazer uma errata. Ao me referir ao Dr. André Sella, eu disse que ele era advogado-geral da União. Não, na verdade, advogado-geral da União é o chefe da AGU, né, da Advocacia Geral da União. O Dr. André Sella é advogado da União, integrante da AGU. Né? Exatamente. Então, feito esse registro, eu volto então com o questionamento sobre aquele que eu havia feito no encerramento do bloco anterior. A diferença entre improbidade e responsabilidade política, né? Onde é que está essa diferença? A responsabilidade política atinge qual o tipo de agente público e a improbidade atinge qual o outro tipo de agente público. A improbidade pode atingir os dois, né? Mas a responsabilidade só pode atingir um. Exatamente. Essa também é uma das grandes discussões, aliás, a mais polêmica que ainda existe nessa matéria de improbidade administrativa. Por quê? Porque a lei de improbidade, surgida em 1992, ela previa inicialmente que todo e qualquer agente público e todo e qualquer indivíduo que pusesse as mãos em algum recurso público, seja ele empresário, titular de uma ONG, o que for, responderia por essa legislação. Entretanto, as pessoas que são detentoras de mandatos eletivos, ou então que tenham sido indicadas para ocupar posições como ministro de Estado, secretário estadual, vereador. Então, o prefeito, o governador, o presidente da República, o presidente dos tribunais. Secretários municipais? Os secretários municipais, também, dentro dessa ideia do agente político, esse pessoal todo, na medida em que passou a ser demandado pela improbidade administrativa que porventura tivesse praticado, passou a utilizar como defesa a ideia de que não estariam sujeitos a esta lei.
Por quê? Qual é a tese? A tese criada, então, é que os agentes políticos estariam exclusivamente sujeitos a uma lei de 1950. É a lei número 1079. Só para que o telespectador tenha uma ideia, foi a mesma lei, então, que tirou o presidente Fernando Collor de Mello da presidência da República naquela época, em 1992. Então, esta lei existe, é a lei que leva ao chamado impeachment. É uma lei que já tem aí seus 62 anos de idade, mas que tem um grande problema. Na medida em que um prefeito, um governador, um presidente da República seja demandado por crime de responsabilidade dessa lei 1079, o julgador não é o judiciário. É o legislativo. É o próprio legislativo. Então, o prefeito seria julgado na Câmara de Vereadores, o governador na Assembleia Legislativa e o presidente da República no Congresso Nacional. Dessa forma, então, a defesa do agente político, ao dizer que está sujeito só a essa lei e não a outra, na verdade é uma tentativa de fuga do judiciário. Mas, por outro lado, sem querer polemizar, este julgamento, como é um julgamento político, ele não é nem um pouco jurídico. E ele não segue necessariamente a mesma necessidade de fundamentação jurídica. Né? Então, na verdade, ele pode ser para o bem ou para o mal. Como o júri. Como o júri. Mas, neste caso, não. Dependendo da maioria ou minoria que ele tem, ele está mais ou menos propenso a ser punido. Mas, voltando à questão do político, etc., a ficha limpa, ela interfere hoje, o camarada condenado por improbidade administrativa, numa atividade que ele tenha de qualquer outra natureza, impede ele de concorrer eleitoralmente? Sim, hoje qualquer condenação penal ou por improbidade administrativa, desde que confirmada por uma segunda instância, ou seja, um órgão colegiado. Porque em primeiro grau, isso é interessante até registrar para as pessoas que não são ligadas à área do direito, geralmente é um juiz só que condena no criminal, um juiz só que condena na ação civil de improbidade administrativa. Mas quando sobe em grau recursal para Porto Alegre, ou depois para Brasília, aí nós temos o órgão colegiado. Então, se houver uma confirmação dessa decisão de condenação do agente público por improbidade administrativa nesse órgão colegiado, ele já fica incapacitado para concorrer a uma eleição, e, nesse caso, se aplica a ficha limpa. Esse é um dado interessante, porque muitas pessoas pensam que basta a condenação para que o sujeito não possa concorrer e esteja com a ficha suja. Na verdade, não. Ele precisa estar condenado por um órgão colegiado, ou seja, por um tribunal. Ele não pode ser condenado simplesmente por um juiz no juizado de primeira instância. O que nós falamos mais no intervalo ali que nós teríamos que abordar? A questão da aceitação social. A questão da aceitação social, corretamente, exatamente. Isso aí. Né? Porque, já dizia o Barão de Itararé, não é? A corrupção é um negócio para o qual eu não fui convidado. Então, as pessoas normalmente são condescendentes com determinadas práticas, desde que elas sejam beneficiadas. Então, sobre esse aspecto, assim, até que ponto esta, digamos, cordialidade no trato da coisa pública atrapalha o entendimento da improbidade administrativa? Bom, nesses 20 anos, então, de vigência da lei da improbidade administrativa, certamente várias situações, várias condutas de agentes públicos que são aceitas pela coletividade já foram objeto de denúncia, já foram objeto de ações de improbidade administrativa. Por exemplo, aquela prática que determinados políticos têm de criar casas de passagem para o pessoal se tratar em hospitais de maior complexidade, nas capitais ou em cidades polo na região. Ou então a distribuição de passagens por vereadores. Uma situação em que, por exemplo, um servidor público é nomeado, contratado para fazer algo que precisava, mas não tinha dinheiro, não tinha concurso público previsto. Então, condutas que são socialmente aceitas, mas que... Mandar uma máquina do poder público trabalhar no terreno, limpar o terreno do particular. Exatamente. Pela letra fria da lei, tudo isso é improbidade administrativa. Tudo isso de ambos. Sujeita. Exato. De quem foi beneficiado. Exato. E de quem proporcionou isso. Então, nesse momento é que se colocam os papéis diferentes dos órgãos públicos. O Ministério Público, quando toma conhecimento de uma denúncia a respeito desse tipo de conduta, a Procuradoria do município, a Procuradoria do Estado ou da União, quando toma conhecimento desse tipo de conduta, o que ela deve fazer? E aí é que, muitas vezes, principalmente no âmbito do Ministério Público, a opção vai ser por levar ao conhecimento do juiz, para que o juiz diga se isso é errado ou se isso é certo. Porque o papel dele está fazendo.
a conduta está enquadrada na lei, então ele leva ao conhecimento da justiça e, portanto, hoje, né, não há necessariamente uma pecha negativa, né, não deve haver, talvez a população precise tomar consciência disso. Hoje é muito normal que pessoas que estejam envolvidas com a administração pública acabem respondendo por ações, o que não significa que elas serão necessariamente condenadas, porque cabe ao judiciário dizer, então, se efetivamente há ou não há necessidade de aplicar sanções tão severas quanto essas previstas na lei de improbidade. Porque existe isso internalizado na sociedade, né? Porque isso, lamentavelmente, muitas pessoas pensam assim, se é do governo, não é de ninguém. E se não é de ninguém, eu posso tirar proveito, né? Então, nós temos casos, e não são poucos, e não são tão distantes, né, de servidores públicos que usam equipamentos ou usam recursos do serviço público para questões particulares. Uma coisa que pode parecer banal, né, é alguém usar um papel timbrado do serviço público como papel de rascunho, como carta, como qualquer coisa, né? Isso se caracteriza tecnicamente como improbidade. Seria, né? Mas aí é que entra justamente a questão do crivo. O crivo, né? Então, não podemos banalizar a lei de improbidade administrativa a ponto de que ela seja desacreditada, né? Um agente do Ministério Público, de uma procuradoria que denuncia todos por tudo a todo momento, certamente, né, cairá em descrédito e não chegará a um resultado. E me diz uma coisa, como é que se toma conhecimento da improbidade? Digamos que alguém, num determinado momento, detecta um caso de improbidade e resolva exercer a sua cidadania e eu vou acabar com isso. A quem ele deve se dirigir? Bom, hoje, cada vez mais, os órgãos públicos estão preocupados justamente na criação de canais de comunicação com o cidadão, né? Quase todos os órgãos do governo federal e no governo estadual também, embora em ritmos diferentes, criaram seus canais de ouvidoria, né? E alguns, inclusive, contam, né, com telefones para denúncias anônimas, etc. Então, o cidadão que toma conhecimento de uma prática, né, no seu município, no seu órgão público, na escola onde ele estuda e pretende levar isso ao conhecimento das autoridades, o que ele pode fazer? Em primeiro lugar, ele deveria, né, se possível, tentar entender se isso seria de competência estadual ou competência federal, porque aí ele já andou metade do caminho. Mas, no caso, então, ele pode levar o conhecimento ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, né? Aqui em Santa Maria nós temos esses dois órgãos funcionando ali perto do fórum, ou ainda, né, as procuradorias dos órgãos no qual a ilegalidade foi detectada. Então, por exemplo, se foi dentro da Universidade Federal, leva conhecimento da Procuradoria da Universidade Federal. Se foi, né, numa escola do Estado do Rio Grande do Sul, ao conhecimento da PGE. Se foi numa escola municipal, ao conhecimento da Procuradoria do município, sem prejuízo também de levar, né, tudo isso ao conhecimento do Ministério Público, que são os órgãos que têm a capacidade, então, de mover ações. Agora, se o cidadão levar isso ao conhecimento da polícia, por exemplo, a polícia encaminhará, né, para o órgão competente, para a propositura, para a investigação, né, e eventual ajuizamento de uma ação de improbidade administrativa em relação a essa prática. E o processo de improbidade administrativa, ele tem um rito processual diferenciado do restante? Ou já é oferecida a petição inicial e é imediatamente oferecida a defesa? Ou tem uma oportunidade entre o oferecimento da inicial e o recebimento da inicial por uma defesa prévia do juízo de admissibilidade? Não, o rito, ele tem realmente essa possibilidade, né? E antes do rito, né, cabe ao órgão que tomou conhecimento da denúncia apurar, né, recolher provas, elementos, testemunhas, para ver se realmente vale a pena ajuizar essa ação, né? É por isso, inclusive, que o Ministério Público tem o poder de instaurar um inquérito civil. É diferente do inquérito penal, que corre lá na polícia, né? O inquérito civil corre perante o Ministério Público, que tem o poder de requisitar a presença, inclusive, de testemunhas. Então, ele reúne todas essas provas. As procuradorias públicas ainda não têm esse poder de inquérito, por isso eles precisam, né, de subsídios dos demais órgãos. Mas, uma vez reunidos esses elementos, oferecida a denúncia, justamente, o agente que está sendo denunciado é intimado, né, a prestar informações preliminares, para então o juiz dizer se aquela ação tem a mínima chance de sucesso,
né? Então, ele só passa a ser réu propriamente depois que o juiz disser que sim, há uma condição mínima para que essa denúncia seja recebida. E isso em especial para os nossos acadêmicos de direito, que eventualmente estejam nos assistindo, na ação de improbidade administrativa, antes do juízo de admissibilidade da inicial, há uma possibilidade legal de a parte apresentar uma defesa prévia, que vai fazer com que o juiz, como bem explicou o doutor André Sela, veja se aquilo que ele apresentou se justifica por si só e permite o não recebimento da inicial, excluindo aquela pessoa da improbidade, ou então vai dar seguimento ao processo. Quando o assunto é bom, o tempo passa voando. Né? Nós já estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu quero te agradecer, André, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Né? Prazer. Principalmente hoje que vieste de uma audiência longe para fazer esse programa. E esperamos em outras oportunidades contar com você aqui. Né? Então, muito obrigado pela tua presença e acredito que... Eu que agradeço mais uma vez, professor. Acredito que o telespectador hoje saiu mais conhecedor sobre o assunto da improbidade. Mas talvez nós tenhamos um segundo capítulo disso dentro de algum tempo para falar outros detalhes dessa questão da improbidade, que é muito importante e é um assunto atual. Muito obrigado, André. Muito obrigado aos nossos telespectadores. Semana que vem, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário, estaremos aqui.